Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Está aberta a segunda reunião regional das Comissões Nacionais Africanas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. A reunião decorre até sexta-feira com vários temas sobre a mesa. O ato de abertura foi prestigiado pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, que na ocasião defendeu a necessidade de mais investimento na educação em África. Na reunião, a ministra da Educação, Luísa Grilo, considerou ser importante o fortalecimento da parceria entre os países africanos e a UNESCO, visando a troca de experiência e a boas práticas no domínio da educação e cultura. Para a governante, a cooperação regional é crucial para que os desafios comuns no setor educacional sejam enfrentados com maior comprometimento. A formação de professores deve incluir competências e habilidades para que estes sejam capazes de trabalhar com os seus alunos na perspectiva de uma educação para a cultura de paz e cidadania, sendo para o efeito necessário uma ação intrasectorial que envolva, entre outros, os setores responsáveis pela educação. A diretora-geral adjunta para as Ciências Naturais da UNESCO ressaltou que a ciência, a tecnologia e a inovação são essenciais para o alcance dos objetivos globais. Temos 10 anos para investir em ciência, para investir em tecnologia e todas as áreas das ciências sociais e naturais, incluindo a biodiversidade, a água, para garantir que temos os quadros necessários para o desenvolvimento sustentável do continente africano. A embaixadora delegada permanente de Angola junto da UNESCO falou dos objetivos deste encontro. Os objetivos da iniciativa Transforming Education das Nações Unidas servem como guia para os desafios que se nos colocam. Esta iniciativa visa reimaginar e revitalizar a educação para que ela possa responder às necessidades e desafios do século XXI. Na ocasião, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, destacou a importância da UNESCO na promoção da educação, ciência, cultura e comunicação, tendo enfatizado a necessidade de cooperação entre os países africanos para a promoção do desenvolvimento sustentável no continente. O lema desta segunda edição da reunião regional não podia, por isso, ser mais pertinente. A educação e a cultura como vetores de desenvolvimento da África sublinha bem o papel que a educação e a cultura jogam para a construção do desenvolvimento do nosso continente. Tal não pode ser feito de modo isolado. Os grandes panafricanistas perceberam isto desde o início e desenvolveram em conjunto uma diplomacia da libertação do continente. Todos nós temos que compreender isso também. Só com união, unidade de ação e concertação de ideias, a África pode ter êxito. Adão de Almeida mencionou iniciativas específicas que Angola está a implementar em colaboração com a UNESCO, incluindo programas educacionais e projetos culturais que visam preservar e promover o património cultural africano. Temos que assegurar que os movimentos pseudoculturais impeçam a evolução e a modernização da educação e, em último caso, o próprio desenvolvimento multifacetado do nosso continente. Acusar crianças de feitiçaria, mutilar genitalmente as meninas, impedir as meninas de frequentar a escola, entre outras práticas, não são padrões culturais. São práticas erradas que atrasam o nosso continente e que temos de ter a coragem de banir. Notícias no Girassol, jornal edição de terça-feira. Banco Mundial, parceria com Angola, a instituição garante mais de 3 milhões de dólares para projetos sociais. Vandalização de bens públicos, compromisso no plano de combate à tese do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Branqueamento de capitais, alerta do Banco Central sobre o nível de risco na banca comercial angolana.
Esclarecimento no SME, o caso da alegada autorização do governo para viagens ao exterior. Comissões Nacionais Africanas para a Unesco, segunda edição, teve lugar hoje e está em destaque nesta edição do Girassol Jornal. Petróleo, dinâmica da exploração, contas sobre reservas ainda adormecidas no país. África do Sul, momentos que antecedem a investidura de Cyril Ramaphosa, chefe de Estado, chegou hoje à Pretória. Desporto, com novidades sobre o escaldante Euro 2024 e outras sobre o país. Bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. O dia foi também hoje, Manuela, marcado aqui em Luanda por acertos sobre a próxima edição da Bienal de Luanda. E foi durante um encontro entre a Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote, e a Diretora-Geral Adjunta da Unesco para as Ciências Naturais. Agendada para 2025, a Bienal de Luanda está entre os projetos que vão merecer a atenção da Unesco. Numa audiência mantida com a Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote Allen, e outros membros do governo angolano, o assunto dominou as conversações na reunião que durou quase 2 horas. Com os temas ainda por definir, as partes pretendem trazer parceiros globais para a próxima edição. Estamos agora a iniciar a discussão de quais são os temas que deveríamos trazer para a Bienal. Claramente que há um desejo conjunto da Unesco e do Governo de Angola de trazer parceiros globais também para a Bienal de Luanda, para que as recomendações e as reflexões que temos nestas plataformas, nestes fóruns, possam também inspirar outros fóruns da paz, onde Angola também participa, onde os países africanos participam, como o Fórum da Paz de Paris. E a verdade é que queremos, a ambição será fazer da Bienal de 2025 ainda uma Bienal ainda maior e com muito mais impacto para a construção da paz no continente africano e no mundo. A temática da próxima Bienal de Luanda poderá passar pelos 50 anos de independência nacional e pela presidência de Angola na União Africana. Muito interessante será de perspectivar um tema para este ano, da próxima Bienal. E já estivemos a ver, daqui a pouco criamos uma estrutura, uma comissão mista que vai começar a conceber as propostas de tema que coincide com a perspectiva da comemoração de 50 anos e a perspectiva da União Africana em honrar o passado, os feitos inéditos que corresponde à contribuição da África para a humanidade. A trabalhar na área das políticas públicas e formação de professores, outro apoio que a Unesco pretende dar ao governo angolano está direcionado para a educação verde. Angola é um dos países membros desta iniciativa da Unesco, que é como trazer as questões ambientais e como transformar a educação numa educação mais verde, numa educação mais sustentável em termos ambientais. Então, há várias formas de apoiar a Angola e continuamos, sem dúvida, com esse compromisso. A Bienal de Luanda visa fundamentalmente promover um espaço de reflexão sobre os caminhos para a efetivação da paz no continente berço.
A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou hoje, aqui em Luanda, no domínio do ambiente, um projeto de diploma legal que regula o regime jurídico da carreira especial dos funcionários e agentes de fiscalização das áreas de conservação ambiental. O diploma foi apreciado durante a terceira reunião ordinária da Comissão, realizada sob orientação da Ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote Allen, no âmbito da competência que lhe foi delegada pelo Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo. E o Banco Mundial tem a carteira de parceria com Angola reforçada. A instituição garante a disponibilidade de mais de 3 milhões de dólares para projetos sociais. E entre os setores prioritários, o destaque recai para a educação, saúde e agricultura familiar. A informação foi partilhada durante o encontro com jornalistas. São no total 17 os projetos que estão em curso em Angola e que contam com o financiamento do Banco Mundial. Dentre os planos, realce para o PDAC, Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, com 98 milhões de dólares aplicados, com término previsto para o próximo ano. O Banco Mundial está também atento ao desenvolvimento da agricultura familiar. Daí que, em 2022, a instituição disponibilizou 300 milhões de dólares para sua implementação, que deve acontecer até 2029. Na verdade, o objetivo desse projeto é ver como nós podemos apoiar aos camponeses e aos agricultores a levar esses produtos aos mercados que eles estão a produzir. E o governo está acreditando que um motor da diversificação econômica pode ser a agricultura. Então, nesse sentido, o Banco Mundial, vamos entrar a discutir com o governo, ver se precisamos ajustar algumas atividades embaixo desses dois projetos, para que possa contribuir ao processo de diversificação econômica que o governo está querendo implementar embaixo do Plano Nacional de Desenvolvimento. Algumas vezes, constrangimentos atrasam o cumprimento dos prazos de implementação de determinados projetos, como aconteceu com o PAT2, Programa de Empoderamento das Raparigas, projeto que prevê a construção de mais de 50 escolas em diversos pontos de Angola. Tínhamos lançado o processo de aquisições para a construção das escolas, que estava a demorar muito tempo. As avaliações de que eu acredito, não sei, eu não vou falar números para vocês, porque depois vocês falam um número e é errado. 50 e poucas escolas que iam ser construídas, finalmente aqueles pliegos, ou aqueles pacotes saíram, né? Que estavam super devagar nos últimos 8 meses, 9 meses. Então, por causa desse atraso, o projeto estava insatisfatório. Agora, finalmente, conseguimos tirar isso, então podemos enviar a mensagem para Washington que já esse projeto, nessa próxima avaliação, já vai sair de insatisfatório e passa para satisfatório. Entretanto, Angola pode estar a registrar crescimento nos mais diversos domínios, mas precisa prestar uma atenção especial ao capital humano. Esse país está a crescer a 1,3 milhões de pessoas por ano. Então, tem um potencial de capital humano muito grande. Mas se você não começa a cuidar desse capital humano agora, não é que esse capital humano vai poder servir ou contribuir positivamente ao desenvolvimento do país daqui a uns 20 anos. Por quê? Porque se a criança não tem boa nutrição, se a criança não tem boa nutrição, não vai aprender na escola. Se a criança não tem boa educação, não vai poder formar parte dessa força laboral que Angola vai precisar no futuro. Então, por isso que o investimento tem que ser agora. Vandalização de bens públicos, compromisso no plano de combate. Olhamos a seguir para a tese do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O órgão esteve reunido hoje e debateu sobre o assunto, mas não se pronunciou em relação ao agravamento da pena. A agenda do encontro foi também dominada pela preocupação ligada ao excesso de prisão preventiva. O crescente número de atos de vandalização de bens e serviços públicos foi discutido esta terça-feira na reunião do Conselho Superior da Magistratura Judicial, com todos os órgãos que intervêm na administração da justiça em Angola. O órgão que administra o funcionamento dos tribunais no país prefere não comentar sobre o agravamento das penas pelo facto da proposta de lei sobre a vandalização de bens e serviços públicos estar ainda em sede de discussão no Parlamento angolano, mas esclarece, por outro lado, que a morosidade para a finalização desses casos está relacionada
com o tipo de processo. Às vezes a lentidão decorre da tradição da tramitação dos processos. Como sabe, a justiça não se faz a olho nu, a justiça faz-se de acordo à existência de condições objetivas para que se produzam elementos probatórios suficientes para imputar certa responsabilidade, e isso pressupõe um processo de instrução, um processo de investigação que às vezes leva algum tempo. O Conselho Superior da Magistratura Judicial está apreensivo e quer estar alinhado com os demais órgãos que intervêm na Superintendência da Justiça no país para melhor articulação do funcionamento do setor judicial em Angola. Coordenar esforço para que aquelas questões transversais possam ser tratadas a nível dos vários órgãos e garantir que a execução das tarefas que incumbe a cada um dos órgãos, por exemplo, no âmbito da realização da justiça, e aqui falamos dos juízes de garantia. O juiz de garantia não intervém e não realiza os atos de por si só. Carece da intervenção dos outros órgãos. Nesta reunião foram igualmente apreciados casos de excesso de prisão preventiva que ainda se verificam em todo o país. Ainda há alguns casos decorrem mesmo do facto de, às vezes, quando se chama o detido para comparecer de modo a ser-lhe dado o mandato de soltura, às vezes não responde. E há essa dificuldade que foi identificada e manifestada ao longo da sessão pelos vários intervenientes, e vamos analisar e saber por que os detidos, mesmo estando no estabelecimento prisional, às vezes não respondem ao chamado. O Banco Nacional de Angola admite que o nível de risco de branqueamento de capitais na banca comercial angolana é alto. A informação consta de um comunicado publicado nesta segunda-feira. Segundo o Banco Central, o nível é médio apenas para as instituições financeiras não bancárias. Segundo as avaliações de risco setorial conduzidas pelo Banco Nacional de Angola, BNA, os bancos angolanos apresentam um risco alto de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. O comunicado, divulgado pelo BNA, refere que as instituições financeiras bancárias apresentam nível de risco alto, enquanto as não bancárias apresentam um nível de risco médio-alto. Quanto aos riscos de financiamento do terrorismo para os bancos comerciais, é médio, resultante de um nível de ameaças e vulnerabilidades igualmente de nível médio. Face aos riscos de financiamento do terrorismo e de branqueamento de capitais, as instituições financeiras supervisionadas devem agora definir e implementar as medidas necessárias à sua mitigação, salienta o regulador. As medidas devem incluir o aumento das ações de consciencialização dos colaboradores sobre as tipologias e indicadores de suspensão relacionados ao branqueamento de capitais, providenciar atualizações regulares para o órgão de gestão sobre a exposição da instituição financeira ao risco de branqueamento de capitais e instituir políticas, procedimentos e processos internos claros para facilitar a identificação e disseminação de informações sobre eventuais atividades relacionadas com o branqueamento de capitais. Devem ser também adequadas as ferramentas de prevenção, tornando-as mais robustas para monitorizar clientes e transações proporcionais ao risco de branqueamento de capitais e calibrar as matrizes de risco de modo a permitir a definição do perfil de risco do cliente e realizar avaliações de risco para que tenham conhecimento do risco a que estão expostas. Avanços no programa de melhorias de vias secundárias e terciárias em Luanda. A nossa equipa passou hoje por algumas zonas onde a população elogia a iniciativa do governo da província. É o caso do distrito urbano do Rangel e Congoleses. Prosseguem a bom ritmo os trabalhos de requalificação de algumas vias secundárias e terciárias da província de Luanda. A Rua do Alentejo, no bairro da Terra Nova, distrito urbano do Rangel, é um dos exemplos. Quem por lá viveu fala em melhorias significativas na zona, que foi marcada por muitos buracos. No meu tempo da juventude, essa rua foi uma rua brilhante que dava acesso da Avenida Brasil para a estrada Padre Olinda Rodrigues. Foi uma rua, então, uma rua excelente, sem problemas, mas no andar do tempo a rua se degradou e até é impossível. Aí mesmo onde eu vivi, é impossível mesmo conforme a rua está. Mas com este trabalho que está a se fazer, é uma
mais-valia para o município da Terra Nova com esta rua reabilitada. O compromisso com o desenvolvimento e a qualidade das obras em curso no quadro do programa de melhorias das vias secundárias e terciárias na província de Luanda já permitiu recentemente a reabertura da Via dos Congoleses, em que os automobilistas e moradores destacam os benefícios das obras. Dávamos cabo das nossas viaturas, das peças subsalentes, porque essa rua geralmente está toda degradada. Quando o governo faz uma obra para a sociedade, é uma coisa bem-vinda. Conforme, por exemplo, mesmo no caso de emergência, às vezes uma ambulância que vai transportar um doente ou um cidadão que está acamado, ele já consegue, o trânsito já está fluido, já não tem aquele constrangimento de que buraco, porque tem que andar devagarinho, já consegue facilitar a mobilidade das viaturas. E o benefício para a população, porque no momento que estava tudo já encerrado, então a população queixava-se, porque só entravam os motoqueiros e os demais. Mas agora com esta reabertura é uma beleza, para dizer que estamos a melhorar, estamos a progredir, a progressão é feita disso. Os trabalhos de requalificação na rua principal Lino Amezaga tiveram início em outubro de 2022, abrangendo um total de 1.200 metros de extensão, que passará por uma intervenção profunda com a reestruturação da rede elétrica, de saneamento, drenagem de águas pluviais e residuais, reabilitação de passeios, lancis, pavimento asfáltico e arborização. E ainda em Luanda, há várias zonas onde a falta de sinalização do trânsito dificulta a travessia de peões. É verdade, Simeão. O problema afeta igualmente a boa condução dos automobilistas e em algumas dessas localidades nem os semáforos funcionam. A inoperância de vários semáforos e a fraca visibilidade de alguns sinais de trânsito na horizontal é, na opinião de alguns populares em Luanda, a razão de muitos acidentes e atropelamentos que ocorrem no casco urbano. Porque muitas das vezes fica complicado, nós sabemos onde podemos fazer a travessia. O sinal já não funciona há mais de 5 anos também, é um constrangimento imenso. Quanto às marcas rodoviárias no pavimento, a passadeira estão todas desaparecendo, tanto aqui quanto do outro lado. E muitas das vezes também fica complicado porque os taxistas e alguns condutores também, não só taxistas, estacionam em sítios inapropriados que para nós seria um pouco mais flexível já fazer a travessia. As passadeiras também já está fusco, não está passando mais tintas, a tinta já desapareceu, tem novas tintas, a pessoa começa a ver muito bem nas passadeiras. Sim, complica, porque ele está a vir a andar em velocidade, não vê à frente se tem sinal ou não. Mas nós queremos muito que os semáforos aqui voltem a funcionar, para nós podermos ter uma caminhada melhor aqui nessa passadeira, vendo que aqui ao lado há uma esquadra, mas até os trânsitos nos fazem sentir quando nós estamos aqui para mandar parar os carros para nós passarmos. Nós somos obrigados a meter o pé na estrada para ver se os motoristas param para nós podermos passar. Então isso é um perigo enorme para nós. Esta é uma das vias que muito preocupa tanto moradores como peões aqui na zona da Corimba, estrada direita da Samba. Devido à sua inclinação acentuada, os moradores reclamam da inoperância dos semáforos e quase que não são respeitadas também nos automobilistas as passadeiras para a travessia. Como já apontei os fatores, um deles mesmo é a inclinação do próprio terreno, por questões físicas, né? A inércia da situação é difícil parar quando um carro está em movimento, ainda mais num plano inclinado. Acredito que se tiver sistemas de semáforo, pode acautelar essa situação. O perigo durante a travessia dos peões nas passadeiras tem sido constante, sobretudo na via principal da Samba. Essa é uma via principal. E há muito trânsito a toda hora e fica meio difícil, fruto mesmo dos acidentes, porque aqui é um sítio também que recebe muita criança e os policiais por vezes ficam a controlar, mas nem sempre, mas já alguma coisa. Porque até recentemente tivemos aqui um atropelamento, 2 pessoas perderam a vida nesta avenida e é uma situação muito preocupante e alarmante. Acredito que se o governo prestar atenção a avenidas como essas para que se implemente mais semáforos, vai ser uma mais-valia para nós, principalmente como os peões desta avenida. E o governo da província de Luanda, através do POT, Programa de Ordenamento do Trânsito, esclarece que a gestão dos semáforos e a colocação dos sinais nos pavimentos serão, a breve trecho, revistas. E seguimos com desenvolvimentos sobre o caso dos 80 passageiros que ficaram retidos durante horas no aeroporto Maria Mambo Café, em Cabinda.
É uma história recente que resultou em indignação. Tudo porque a companhia não tratou de avisar os passageiros com antecedência. A Associação de Defesa do Consumidor exige que os lesados sejam indemnizados. Cerca de 80 passageiros ficaram retidos no aeroporto Maria Mambo Café, em Cabinda, após o cancelamento inesperado de um voo da TAG com destino a Luanda. O incidente gerou indignação entre os cidadãos nacionais e estrangeiros afetados, que ficaram sem qualquer aviso prévio ou assistência por parte da transportadora. Na sequência do incidente, a Associação de Defesa do Consumidor, ADECOR, acusou diretamente a TAG de violação dos direitos do consumidor e exigiu o ressarcimento pelos danos causados. O que nós queremos aqui é a responsabilização. Tem pessoas que perderam consultas médicas, tem estrangeiros, digamos, ou passageiros de nacionalidades estrangeiras que tinham voz de ligação e estariam de Cabinda para Luanda, Luanda para outros países. E perderam também esse voo de ligação. No incidente específico, ocorrido no aeroporto Maria Mambo Café, o voo da TAG previsto para sair de Cabinda às 19h15 do dia 14 de junho, com destino a Luanda, foi cancelado. Os passageiros que já estavam a bordo da aeronave foram retirados sem qualquer explicação. Tinha muitos passageiros e a maioria deles não tinham mais condições. Já estávamos a falar por volta das 22 horas que a TAG deu essa informação e muitos já não tinham por onde ir. E até a maioria acabou mesmo por dormir aí no chão ao relento do aeroporto, porque foram expulsos da sala de embarque pelas forças de segurança que lá se encontravam no aeroporto. Até a nossa equipa não foi poupada. A ADECOR afirmou que a TAG tem até 30 dias para assumir a responsabilidade pelos danos causados, sob pena de enfrentar uma ação judicial. A associação alega que o tratamento desonroso e desumano dado aos passageiros que ficaram mais de 72 horas retidos em Cabinda viola os direitos humanos e os direitos dos consumidores previstos na legislação angolana, incluindo a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei da Aviação Civil e o Regulamento sobre Direitos e Deveres dos Passageiros Aéreos. Sobre o assunto, a TAG ainda não se pronunciou. É um caso que a nossa equipa vai continuar a acompanhar. Da província do Mochico chegam reclamações da população e é sobre o preço da corrida do táxi. Pois é, Simeão, que subiu e os municípios queixam-se das dificuldades. O preço passou dos anteriores 100 kwanzas para 150. A subida da corrida de táxi na cidade de Luanda preocupa os taxistas, que justificam a devida alteração em cada rota. Anteriormente, o preço era 100 kwanzas e passou para 150 kwanzas. A alteração dos preços, os patrões também querem subir o quê? Querem subir o dinheiro semanalmente, porque nós, os homens da Tamaluca, entregamos 30 mil kwanzas, mas alguns patrões agora querem 35, 36, os patrões também querem alterar os preços. A mensagem que eu tenho para deixar ao governo, vê a nossa situação, nós como os homens da Tamaluca nesse caso, que pelo menos para diminuir o combustível, o preço do combustível, nós também vamos diminuir o preço do quê? 10 rotas, 150 para 100. Tem reclamado, né? Tem reclamado muito sobre os preços, está muito alto quanto as zungueiras que apresentam muito essas dificuldades de reclamação, mas só que ao nosso lado também nós sentimos essa carga por isso que nós fizemos isso, mas eles vão se acostumar pouco a pouco. A situação está um pouquinho difícil, porque para alguns clientes ainda é novidade, então estão assim assustados a perguntar por que a subida do pressário. Mas a explicação que nós estamos a dar havíamos metido um documento na administração, mas como não responderam, então tínhamos que alterar o pressário e atendendo também a situação das coisas que estão a subir, não é? A subida dos preços das coisas, então a tendência é de aumentar para ver se também conseguimos tirar lá um pouco para comprar as coisas de casa e para a gente viver bem. A nova realidade vivida na capital Luanda e em outros pontos do país é um dos fatores, de acordo com o representante da Associação dos Taxistas no Mochico. Isso é nível nacional que estamos a ver. Tanto faz em Luanda como aqui sobre os preços. Então, vimos que os preços que estão lá em Luanda, a Urbano subiu por 150 kwanza e a Tamaluca decidiu subir por 250 kwanza.
meio a meio 150. Então, as senhoras estão aí a reclamar bastante motivo dos preços. E estão a dizer que não temos culpa, a gasolina subiu e nós também tentamos verificar os preços para ver se também vai subir. O combustível subiu por 300 kwanza. Além disso, ouvimos dizer que também vai subir a mais disto. E nós estamos tão tristes a subida dos preços. As senhoras, principalmente as senhoras zongueiras, que eles sobem sempre as nossas motos, então no qual que os caras subiram, elas também estão a lamentar. Enquanto aguarda-se o veredito final do governo local, o preço mantém inalterado, seja qual for a via. África do Sul. Momentos que antecedem a investidura de Ramaphosa. Em destaque. E é mais à frente. O Serviço de Migração e Estrangeiros afirma que são falsas as informações veiculadas por alguns órgãos de comunicação social e que dão conta de uma alegada necessidade de autorização do governo para viagens ao exterior. As referidas informações foram também publicadas em algumas páginas nas redes sociais. O SME apela à sociedade a manter a calma e tranquilidade. O Serviço de Migração Estrangeiro desmentiu as informações postas a circular nas redes sociais que dão conta que, em breve, os cidadãos angolanos vão precisar da autorização do governo para viagens ao exterior do país. Diante desta situação, o Serviço de Migração Estrangeiro esclarece que a Constituição da República consagra no número 2 do artigo 46º o direito à livre imigração, entrada e saída de cidadãos nacionais. Em nota, o SME reforça que estas informações acima descritas não condizem com a verdade. Trata-se de mera especulação e desinformação, com o propósito de confundir os cidadãos e descredibilizar as instituições do Estado. Recordo que, por meio do Decreto Presidencial número 189/23, publicado em Diário da República, 98 países estão isentos de vistos para entrar em Angola. Os cidadãos de países beneficiários poderão usufruir da isenção de vistos de turismo, podendo permanecer até 30 dias por entrada e até 90 dias por ano. Mostramos a seguir a realidade no Centro de Acolhimento de Menores, o conhecido Lar Dom Bosco. A instituição de caridade localizada em Luanda carece de melhores condições para prestar o apoio necessário às crianças aí confinadas. Acusado de feitiçaria pelos seus familiares, este rapaz de 16 anos teve que abandonar a sua casa e viver na rua por 6 anos, até ser abrigado num centro de acolhimento em Luanda. A minha mãe, quando morreu, a família do meu pai tinha me acusado de feiticeiro. Tinha que sair de casa, tinha me chutado. Devido muito bullying, não estava mais a aguentar. Então tinha que sair de casa quando me acolheram aqui no centro lá de Dom Bosco. Ainda fiquei na rua, uns 6 anos. Foi muito mal. No momento de chuva, de frio, não tinha como se esconder. Era mesmo rua, não tinha ninguém para me acolher, mas era só mesmo aguentar, porque também já entrava no mundo da droga, mas depois me aconselharam. É quando percebi e vi aqui já no centro. Atualmente, o jovem vive neste centro de acolhimento com outras 29 crianças, que, assim como ele, viviam em situação de vulnerabilidade. Por sorte ou destino, alguns conseguem encontrar os seus familiares novamente. A mãe de um deles se sentiu aliviada, mas tem medo do futuro. Gostei muito, tão cuidar do meu filho. Gostei tanto mesmo, mas nesse momento não quero ainda que ele volta, porque lá mesmo tem muita bandidagem. O coordenador dos lares Dom Bosco, Teca Lumbe, explica os cuidados que o grupo tem para ajudar na reaproximação com os parentes. Na verdade, temos muitas dificuldades. E nós poderíamos dividir essas dificuldades em 2 grandes ramos. Primeiro, olhar para o processo todo do qual são submetidas as nossas crianças para chegar até a fase da reinserção ou reintegração familiar. Agora, existem outras dificuldades, que é a questão da manutenção e da garantia das necessidades básicas das nossas crianças, que é a questão da alimentação, dos vestuários, da inserção escolar, estamos a falar da propina, a questão da formação profissional e outras necessidades de saúde.
Estas crianças aprendem várias atividades, desde música, desporto e artesanato. Bom, os ofícios que as crianças aqui têm, primeiro é a reinserção no sistema escolar formal, a inserção em grupos religiosos, também têm as aulas de artes e ofícios, não é? Temos as aulas de artesanato, aulas de música, tem também o desporto como uma cultura aqui em casa, atividades físicas e lúdicas sobretudo, para atiçar aquilo que é tanto a mobilidade física das crianças e para também desenvolverem as suas cognições. Nesta sala onde nos encontramos, aqui temos a atividade de artesanato. Então, temos aqui um mestre que os instrui, né? A feitura dessas peças que se encontram aqui atrás, e os rapazes, com a orientação do mestre, conseguem produzir, conforme vimos ali as peças atrás. Tecalumbe pede o apoio das instituições para que possam proporcionar um futuro risonho para todas as 7.000 crianças dos lares de acolhimento Dom Bosco. Há aqui um grito de apoio dentro daquilo que são as responsabilidades sociais das empresas, né? A sentirem como parte ativa desse processo da mudança das nossas crianças. De que maneira que nós vamos ajudar? É apoiar aqueles que estão a fazer o trabalho de salvaguardar aqueles que são os direitos, o futuro das nossas crianças. Então, é ali onde nós gostaríamos que tivéssemos o apoio não somente de comida, né? Porque as nossas crianças, a nível dos lares, precisam mais do que comida. Eles precisam de ganhar a vida, precisam de garantir o futuro. As doações podem ser feitas pelo número 924 67 26 23. Estamos a informar. Petróleo, dinâmica de exploração, contas sobre reservas ainda adormecidas no país, desenvolvimentos no próximo bloco. Ainda hoje, África do Sul, momentos que antecedem a investidura de Cyril Ramaphosa, na cerimónia que acontece amanhã. O chefe de Estado seguiu hoje para as terras de Mandela. O intervalo é curto, voltamos a seguir. Até já. O melhor entretenimento está no Pacote Mais. No TV Cine Power pode ver mais filmes de ação e animação dobrados em português. Para mais cenas de lutas e artes marciais, o destino é o canal Kicks. E se quiser uma dose extra de emoção e adrenalina, veja o Blast, disponível em alta definição. São mais de 60 canais para toda a família. Carregue já a partir de 1.700 kwanzas. Zap, a minha TV. Hoje trazemos como tema os assuntos mais debatidos. Aqui é um problema sério. O MPLA está a pensar que o país é todo dele. O MPLA tem uma responsabilidade de Estado. Tem a responsabilidade de guiar os destinos da nação. A análise que se impõe aos temas que mexem com a política, economia, saúde, educação e muito mais. O engenheiro acredita que em 3 anos nós vamos subir a produção do arroz 10 vezes? Eu digo muito sinceramente que não acredito. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, debate informativo na TV Girassol. Logo a seguir ao Girassol Jornal.
Está de volta a informação no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, está em Pretória, na África do Sul, onde vai amanhã assistir à cerimónia de empossamento do Presidente eleito, Cyril Ramaphosa. O líder sul-africano, que vai nos próximos 5 anos estar na frente da nação arco-íris, deve, segundo a agenda do programa, discursar momentos depois de ser investido pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O Presidente João Lourenço chegou à Pretória a meio da tarde desta terça-feira e regressa ao país amanhã após a tomada de posse de Ramaphosa. Ora bem, o MPLA saúda o Presidente do ANC, Congresso Nacional Africano, o camarada Cyril Ramaphosa, pela sua reeleição para o cargo de Presidente da República, augurando os melhores êxitos no cumprimento da missão de liderar os sul-africanos e continuar a colocar a África do Sul como ator importante no contexto internacional. O MPLA faz esta saudação em nome dos seus militantes, amigos e simpatizantes do ANC, partido vencedor das eleições na África do Sul, no passado dia 29. O partido no poder, em Angola, reitera o desejo de reforçar as suas relações de amizade e cooperação e solidariedade com o ANC, para o benefício dos respectivos partidos, países e povos. É o essencial de uma nota do gabinete da vice-presidente do partido, Luísa Damião. E olhamos para outras notícias no Girassol Jornal. Mais de 200 pessoas foram detidas em Nairobi, no Quênia, e a atualidade internacional em destaque, Manuela. É verdade, e vai ser desenvolvida já a seguir pela Janete Meio-Dia. Boa noite, Janete, bem-vinda. Boa noite, Manuela, muito obrigada. Boa noite, Simeão. Olá. Olá. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. Mais de 200 pessoas foram detidas em Nairobi, capital do Quênia, durante protestos. Os cidadãos protestavam contra um projeto de lei de finanças que prevê o aumento de alguns impostos. Os detalhes desta e de outras informações confira a seguir no resumo da atualidade internacional. A polícia lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, facto que obrigou ao fecho das empresas por medo de saques. Grupos da sociedade civil afirmam que, apesar das prisões, as contestações vão continuar devido ao projeto que deve ser apresentado ao parlamento queniano. A polícia afirmou que nenhum grupo recebeu permissão para protestar, embora o direito à manifestação esteja consagrado na Constituição. A polícia refere ainda que os grupos são obrigados a notificar as autoridades com antecedência. Uma das propostas era a introdução de um imposto de 16% sobre o valor do pão. Entretanto, as autoridades asseguram que foi abandonada. O número de civis mortos em conflitos no mundo aumentou 72% em 2023, se comparado ao ano de 2022, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O Alto Comissariado da ONU referiu que o aumento constitui igualmente uma duplicação do número de mulheres mortas e a triplicação do número de crianças na mesma situação. Os dados foram apresentados na abertura da 56ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que decorre até 12 de julho em Genebra, capital da Suíça. As informações avançadas apontam que o conflito Israel-Hamas contribuiu significativamente para o aumento. Mais de 500 mil pessoas deverão beneficiar de nacionalidade norte-americana, segundo o anúncio do presidente dos Estados Unidos. Joe Biden anunciou hoje um plano para regularizar a situação de parceiros de cidadãos norte-americanos que não têm nacionalidade. A intenção é atingir cerca de 500 mil pessoas casadas com cidadãos norte-americanos e cerca de 50 mil dos seus filhos, com idade máxima de 21 anos. Deverão ser abrangidas pessoas que residem nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos. O plano vai permitir que famílias tenham o estatuto de residência permanente e visa a unidade familiar e o fortalecimento da economia americana. Está contada a atualidade internacional. Manuela e Simeão, até amanhã. Até amanhã, Janete. Até amanhã, encontro marcado. Diabetes. Nível de conhecimento no meio social. Em destaque.
Empresas e instituições da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa participaram na segunda edição do Doing Business Angola. Teve lugar em Lisboa, Portugal. Nesta edição esteve em destaque a importância geopolítica de Angola, sobretudo como porta de entrada na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A importância geopolítica de Angola, sobretudo como porta de entrada na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADC, e as novas infraestruturas no país, como o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, o Corredor do Lubito, bem como os portos de águas profundas para o desenvolvimento econômico e social da região, estiveram em análise nesta terça-feira, na segunda edição do Doing Business Angola, que acontece em Lisboa, Portugal, com a participação de empresas e instituições da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O programa de privatizações que o governo angolano está a implementar, bem como a atração de novos investidores internacionais, foram outros temas em destaque no evento. Este corredor de desenvolvimento regional é um projeto que permite os investidores terem acesso à diversidade de recursos naturais de Angola. Pela sua dimensão estratégica, mereceu a apreciação da mais recente reunião do G7, com a Itália a juntar-se aos esforços dos Estados Unidos da América e da União Europeia, com uma contribuição agregada adicional de 320 milhões de dólares em investimentos para apoiar a referida infraestrutura. O processo contínuo de reforma legislativa estruturais e, em particular, da Lei do Investimento Privado, que hoje apresenta-se com um pacote competitivo para a atração de investidores. Iniciamos um processo de transformação profunda da nossa economia, com a transformação tecnológica e a desburocratização da administração pública, com o Simplifica, à semelhança do Simplex cá em Portugal. O papel estratégico de Angola na SADC e a aposta no eixo das infraestruturas também estiveram em análise. E Angola é um dos países mais importantes na SADC, é preciso termos essa noção clara. Se nós formos olhar para alguns dos números mais relevantes e pensarmos aqui como uma potência económica que Angola tem o segundo maior PIB da SADC, percebermos que este PIB, que hoje em dia vale 13% do PIB total da SADC que vem de Angola, em 2000 valia 4%. Há um salto aqui enorme nestes anos. Enquanto Angola cresceu esses anos todos, 2000 a 2022, nos últimos 22 anos, 12%, a SADC cresceu a 6% ao ano. Há aqui um salto também enorme nessa fase e a forma como Angola se conseguiu posicionar. Angola é o segundo maior exportador da SADC. Temos aqui problemas, obviamente. Angola é o segundo maior exportador, mas é um exportador muito baseado num single product, o petróleo. 90% das exportações do país vem do petróleo e é por aqui que tem sido esse crescimento e esse peso da economia. É o quarto país mais populoso da SADC, mas, por outro lado, é aquele que tem a população mais jovem. E já ouvimos hoje falarem que 75% da população angolana tinha menos de 25 anos. É um número absolutamente monstruoso que é preciso ter essa noção. A agricultura hoje em dia representa cerca de 8,6% do PIB angolano. É preciso dar este salto para 13%, é o objetivo na visão Angola 2050. Os minérios, estamos no 1,3%, duplicar para 2,3%, não é muito significativo. Agora a indústria sim. A indústria hoje em dia corresponde a 6,7% do PIB. É preciso dar este salto para os 20% quase que estamos a estimar em 2050. E, obviamente, o que é que isto implica? Diminuir a dependência do petróleo. A segunda edição contou com a presença do Ministro dos Transportes e o apoio institucional da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, APEX, e da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, Angola. E agora falamos da exploração de petróleo. 2 contratos de serviço foram hoje assinados entre a Chevron e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O ato que teve lugar em Luanda representa mais um passo para o processo de aumento da produção petrolífera no país. A assinatura de 2 contratos de serviço com risco 49,50 entre a Chevron, a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e a Sonangol Pesquisa e Produção representa mais uma conquista que veio contribuir no alcance e materialização na estratégia da ANPG na contínua procura do aumento da produção petrolífera no país. O setor petrolífero mundial
tem enfrentado desafios relacionados com as crises de ordem econômica e política, com impacto no preço do barril de petróleo. Apesar de todo esse conjunto de fatores que transcendem o nosso controlo, mantemos a nossa determinação em garantir as condições políticas e legais para oferecer um bom ambiente de negócios, saudável e sustentável em Angola. O ato representa um culminar de auscultação aos investidores, tendo como foco a flexibilização dos termos contratuais e fiscais face à complexidade dos blocos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje por ser um dia em que nós assinamos o contrato de serviços de risco para os blocos 49 e 50 com a NPG e a Sonangol. Esta cerimónia é especialmente relevante para nós porque nós celebramos no ano de 2024 os 70 anos de operação da Chevron em Angola. Então é mais um marco nesta data celebratória para nós. Diamantino Azevedo disse que tem noção dos riscos dos blocos em causa devido à sua localização. E aproveito para desafiar a Sonangol e a Chevron no sentido de concluírem em tempo recorde a etapa de exploração e assim chegarmos à fase de produção com marcos adicionais. Acreditamos na maturidade e no vosso domínio tecnológico, aliados ao longo historial de realizações do setor petrolífero angolano. Temos noção de que os blocos 49 e 50 estão localizados em zonas com elevado risco de pesquisa e operacionalidade, por conta das condições geológicas nesta área da bacia do Baixo Congo. Por isso, os incentivos fiscais são mais do que justificados. A assinatura desses contratos é resultado de todo o trabalho que tem sido feito, né? Tanto na melhoria da legislação, dos termos fiscais e na atração de investimentos. E temos aqui hoje uma assinatura de contratos para 2 blocos, 49 e 50, e isso para nós é extremamente importante porque é um sinal de que Angola continua a ser um polo importante para a indústria petrolífera mundial. E a informação a seguir é voltada ao setor da saúde e parece inacreditável, Manuela. São muitas as pessoas em Luanda que ainda desconhecem a diabetes como doença e muito menos as suas causas. A doença crónica, caracterizada pelo aumento do nível de açúcar no sangue, é, segundo a OMS, responsável pela morte de milhões de pessoas no mundo. A diabetes é uma doença crónica, caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pode provocar danos em vários órgãos se não for tratada. A Organização Mundial da Saúde revela que de 2019 houve um aumento de 16% dos casos de diabetes no mundo. Isso significa que em menos de 5 anos, mais de 80 milhões de pessoas desenvolveram a doença. Apesar do aumento de casos, algumas pessoas afirmam que não conhecem a doença nem as suas causas. Não tenho a mínima noção dessa doença, diabetes. Também não sei como é que se apanha, não sei as causas de diabetes. Já sim, ouço falar em doenças diabéticas, mas não sei qual é o tratamento que se deve fazer. Porque eu ouço falar, dizem que é o aumento do açúcar no organismo e a tensão arterial. Para quem conhece a doença, destaca como pode ser adquirida. Isso é um pouquinho disso que é diabetes, é o nível exagerado de açúcar no sangue. Não é? Muitas das vezes tem várias formas de apanhar. Muitos apanham porque é hereditário, de família em família, e outros em função do consumo exagerado de açúcar. Também o sal também causa diabetes, verduras em excesso também causa diabetes, porque nós sabemos que as verduras, as frutas não só têm açúcar natural, o que também, se comidas por excesso, podem causar diabetes, a gordura em si também. A diabetes é uma doença adquirida pelo consumo de açúcar. Isso significa o quê?
quando a pessoa gira muito açúcar, o sangue fica afetado. E depois isso traz muito emagrecimento posteriormente. As causas são a diabetes adquiridas e a diabetes hereditária. Adquiridas é aquelas quando é o aumento do açúcar no organismo e a hereditária, adquiridas é aquela por medicamentos. O nutricionista Francisco Cunha afirma que a alimentação saudável é o segredo para a prevenção da doença. Todo paciente diabético deve ser submetido a uma dieta cetogênica. Essa dieta diabético deve ser submetida a uma dieta cetogênica. Essa dieta cetogênica é uma dieta que vai proporcionar gorduras saudáveis ao organismo do paciente, onde, por sua vez, essa dieta é composta por ovo, carnes, queijo não concentrado, alimentos esses que vão proporcionar uma gordura eficaz, como nozes também e amêndoa. Todos esses alimentos automaticamente vão proporcionar uma gordura eficaz, uma gordura saudável para o organismo de um paciente diabético. Mas a melhor forma de prevenir a diabetes é a prática constante de exercício físico. O primeiro de todos os passos. E quando ela me surpreendeu que estava grávida, eu fiquei mesmo muito triste. Início do percurso. Quem lidar com criança tem que ter essas três coisas: amor, paciência e a fé. Um filho com atenção especial é uma escola. Eu sinto-me bem porque quando eu não estou no meio delas, eu também me sinto isolada. O berço. Pois o bebê tem 1 aninho e 1 mês. Especial Junho. A criança precisa ser protegida. Exclusivo. A criança é como uma flor. Vamos cuidar da criança como flor. Pois é, está a ver o Girassol, jornal com o melhor da informação na edição de terça-feira. O próximo bloco acontece com o desporto. Fique ligado. E não perca as últimas novidades sobre o escaldante Euro 2024 e outras sobre o país. O intervalo é curto, não saia daí. Até já. Até já. Para saber aonde vamos, é preciso saber de onde viemos. Django Cast, todas as terças, às 21 horas. O videocast do portal giranoticias.com, agora na TV Girassol. É a cultura ancestral africana, discutida de um jeito diferente. O maolo, que é o maolo, esse é o maolo. O maolo, sim. O maolo. Com leveza, descontração e boas conversas. Em 1, 2, vê o que é que acontece. Conta comigo, vai. 1, 2, 3. Django Cast, olhar o passado para ressignificarmos o presente e construirmos o futuro. Todas as terças, às 21 horas na TV Girassol, nos canais 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Mostre sua melhor pele com a loção corporal Nivea Nourishing Cocoa. Agora com cuidado completo 5 em 1. A fórmula profundamente nutritiva evita que a pele resseque com a preciosa manteiga de cacau e hidratação profunda. Para uma pele suave e com aspecto saudável. Saia com confiança. Experimente o Nivea Nourishing Cocoa com cuidado completo 5 em 1. Da marca número 1 no mundo em cuidados com a pele. Desde 2006 que a TV Cabo conhece bem o seu negócio e, por isso, sabemos o seu potencial. Juntos, vamos mais longe. Melhor conectividade, mais segurança e o seu parceiro ideal na transformação digital.
Vá a tvcab.ao e faça crescer o seu negócio. Com a TV Cabo, vamos longe. Direto do campo para a sua mesa. Que tal ter uma horta em casa? Aqui você vai saber tudo para as sementes florescerem em um vaso ou no quintal. E para os grandes produtores, as melhores técnicas da agricultura e da pecuária. É a Revista Rural todo sábado, às 14 horas. Na Rede Girassol, vale o ditado: em se plantando, tudo dá. Now I'm embarking on an epic adventure. Morgan Freeman desvenda o maior mistério da humanidade. That light, that was God to me. That was God. A história de Deus. Um dos grandes sucessos da televisão mundial. De terça à quinta-feira, às 17h45. Tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba. Oi, tô aqui, pessoal. Você aí em Angola pode acompanhar a história de Bia e seus amigos aqui na TV Girassol. Espero vocês lá, hein? Beijo! Você me dá força e amor, tudo fica cheio de cor. Quero que estés cerca de mim. De segunda à sexta-feira, às 10h15. Regresso já na ponta final do Jornal Manuela com o Desporto na Manga. Sim, Simeão, e quem traz as novidades para nós é o Anselmo Gaspar. Bem-vindo, boa noite. Olá, Manuela. Simeão Modula, boa noite. Olá, Anselmo. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. Vamos começar pelo futebol local, dizer que o Petro de Luanda procura fazer a dobradinha nesta época e para tal terão de passar pelo adversário difícil, o grande rival 1º de agosto. E Alexandre Santos prometeu usar todas as artimanhas para conseguir avançar à final. Falta pouco para o clássico número 88 entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto, que será protagonizado a contar para as meias finais da Taça de Angola. Alexandre Santos, treinador tricolor, em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, não deixou os jornalistas fazerem perguntas, afirmando que muitos têm colocado a integridade da instituição em baixo e, para o clássico, prometeu usar as melhores armas. Nós vamos lutar com tudo o que pudermos e conseguirmos para ganhar o jogo, fosse ele contra quem fosse. Mas há coisas que não podem fazer, que é desrespeitar aquilo que a gente tem conquistado, desrespeitar o nosso esforço, desrespeitar a verdade do futebol e pôr em causa a verdade do futebol, ou seja, pôr em causa aquilo que nós conquistamos até hoje, independentemente de não conquistarmos mais nenhum título ou de conquistarmos. Alexandre Santos também falou sobre o assunto do momento, a arbitragem angolana, que tem sofrido muitas críticas. O treinador português é de opinião que deve ser melhorada. A maioria das vezes queria e que sempre quis proteger e fazer com que uma das coisas que mais importantes para um futebol ser desenvolvido e para sermos melhores no futebol angolano é a profissionalização dos árbitros e a melhoria e da qualidade dos árbitros. Em todos os países, quando os árbitros e as equipas de arbitragem melhoraram drasticamente, e isso aconteceu ao longo dos anos em muitos países, o futebol melhorou muito. Porquê? Porque são eles que regulam o jogo, são eles que regulam os tempos perdidos, são eles que regulam as expulsões, são eles que regulam as grandes penalidades. Agora até existem VAR para ajudar os árbitros, ou seja, a importância das arbitragens é tão grande que começou a haver uma tecnologia e foi inevitável que a tecnologia tivesse que entrar. O duelo entre tricolores e militares será realizado nesta quarta-feira às 16h no estádio 11 de novembro. Alexandre Santos terá a sua última oportunidade de conseguir triunfar num clássico. E o 1º de agosto pretende salvar a época com a conquista da Taça de Angola. O treinador Filipe Nzanza disse que tem força suficiente para travar o campeão nacional.
O combinado militar já preparou o seu arsenal para mais uma edição da guerra que está muito longe de terminar. Nesta terça-feira, o batalhão liderado pelo comandante Filipe Nzanza aprimorou a sua pontaria no habitual recinto França Ndalo. Em conferência de imprensa, o treinador principal, Filipe Nzanza, considerou que um clássico nunca é fácil e que tem um sabor diferente. Penso que o jogo com o Petro tem sempre um sabor especial. Para os atletas, a equipa técnica, os adeptos, penso que tem sempre um sabor especial. Os atletas são os primeiros que querem ganhar esses jogos. Sei que não vai ser fácil, jogar com o Petro não vai ser fácil. Uma boa equipa, já é campeão. O ano passado fez a dobradinha. Penso que o objetivo dele é fazer mais esse ano. Mas, infelizmente, esse ano, à frente, tem o 1º de agosto, na minha final. Que nós, a salvação da época, como todo mundo fala, é a Taça da Angola. E estamos preparados. Por sua vez, o treinador militar entra confiante para este duelo, considerando que o seu conjunto é capaz de garantir uma vaga na final da competição. Tem uma boa equipa, embora que esse ano foi um ano de muitos problemas, mas tem uma boa equipa que pode jogar frente a frente com o Petro sem medo. Essa confiança que eu tenho, transmito isso para o meu jogador, para levar isso até amanhã, para ver se ganhamos o jogo em 90 minutos. Apesar do adversário militar ter sido campeão do Girabola, que agora terminou, não conseguiram vencer o 1º de agosto. Veremos se nesta quarta-feira o clube militar entra com tudo para conseguir salvar a época e garantir uma vaga na final da Taça de Angola. E Angola está no grupo A do torneio internacional de ténis, mais denominado como Taça Davis, que arranca nesta quarta-feira na Academia de Ténis Kikuchi Village Club, em Luanda. Angola será a capital do ténis de 19 a 22 de junho, ao acolher a Taça Davis, e nesta altura tudo está preparado para que as raquetes comecem a se ouvir no torneio internacional. Angola, país organizador da prova da Federação Internacional de Ténis, para o Grupo 4, está no Grupo A com as seleções da Argélia, Senegal e Camarões. O sorteio desta terça-feira ditou que as equipas do Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo e Burundi estivessem no Grupo B. Nelson Almeida, capitão da turma angolana, garantiu que a sua rapaziada está motivada para conseguir um bom resultado. Preparamos o suficiente e o possível. Estamos confiantes que vamos fazer um resultado bom, apesar que estamos num grupo meio difícil, mas com certeza que vamos ter a possibilidade de fazer um resultado ótimo. Quanto aos adversários, Nelson Almeida mostrou-se preocupado com a seleção do Senegal. É uma questão de nós fazermos um estudo e estrategicamente jogarmos consoante o que nós temos para poder ganhar os jogos. O objetivo é ganhar os jogos. Camarões conhecemos, Algéria também conhecemos. Com aquilo que nós temos vamos tentar contornar e ganhar. O Senegal é forte também, tem jogadores não muito conhecidos, ou seja, nós não os conhecemos bem, eu particularmente, mas contudo é uma questão de vermos. Já o capitão da seleção queniana, George Oyo Okechi, sublinhou que estão em Luanda para subirem ao grupo 3. Sinto que teremos um evento bastante difícil em Luanda, pois vamos particularmente jogar contra Camarões. No entanto, ainda penso que o sorteio nos colocou num grupo aberto, onde todas as seleções têm a oportunidade de lutar. Como equipa, vamos juntos trabalhar para a qualificação ao pote 3 e penso que todos estão com este objetivo. A Taça Davis arranca nesta quarta-feira na Academia de Ténis Kikuchi Village Club, em Luanda. A prova conta com a participação de 8 países, sendo Angola, Argélia, Senegal, Camarões, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo e Burundi. E na modalidade da bola ao cesto, o Boston Celtics conseguiu o 18º título da NBA ao vencer na final o Dallas Mavericks.
no TD Garden em Boston, Massachusetts, perante 19.156 espectadores, os Celtics venceram os Mavericks por 106-88, 18 pontos de diferença na quinta partida da final da NBA. A vantagem nos dois primeiros períodos por 28-18 e 39-28 no parcial foi fundamental para o triunfo da franquia da casa. O multifuncional Jason Tyron esteve intratável com um duplo-duplo, 31 pontos, 11 assistências, além de 8 ressaltos. O extremo-base Jaylen Brown, eleito o MVP das finais da NBA, contribuiu com 21 pontos, 8 ressaltos e 6 passes produtivos. Nos Mavs, o mais aguerrido foi o extremo-base esloveno Luka Doncic, com duplo-duplo, 28 pontos, 12 ressaltos, além de 5 passes perfeitos. Com o triunfo de 106-88, os Celtics conquistam o título da temporada 2023-2024 da NBA, ao vencerem a final dos playoffs por 4-1. No historial, em 78 edições da NBA, o Boston Celtics é o mais titulado com 18 troféus, seguido pelo Los Angeles Lakers com 17 títulos. É verdade, e sobre desporto, por hoje é tudo no Girassol Jornal. Você já sabe que fazer o bem faz bem. Manuela e Simeão, amanhã tem mais. Tem mais. Fiquem bem. Estamos juntos. Bom descanso, Anselmo. E estão contadas as notícias no Girassol Jornal de hoje, Simeão. Tudo dito. O Girassol Jornal volta amanhã às 19h45. Por isso ficam aqui mesmo os nossos agradecimentos pelo carinho da sua audiência. Obrigado, boa noite, passe bem. Até amanhã, estamos juntos. Anunciar na Rede Girassol é beneficiar de todas as vantagens de uma multiplataforma. São multi-oportunidades, multivisibilidade,